Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho, aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 4 de julho, segunda-feira, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São Mateus, capítulo 9, versículos 18 ao 26. Antes, vamos clamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a nossa leitura e meditação do Evangelho deste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos então à leitura do Evangelho. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Meus irmãos, estamos hoje diante de um evangelho que nos convida a aprofundarmos 2 pontos de meditação. O primeiro ponto que nós somos convidados aqui a adentrar, a partir daquilo que esse evangelho nos chama a uma conversão, são os 2 paralelos das 2 figuras desse evangelho, na pessoa do chefe que teve a sua filha morta, e a forma com a qual ele vai até a Jesus, pedindo que Jesus viesse, colocasse a sua mão sobre ela, acreditando que assim ela poderia voltar a viver. A notícia de um falecimento que nos faz pensar que havia acontecido pouco tempo, então esse sofrimento havia abalado esse chefe há pouco tempo, e ele vai movendo-se pela fé ao encontro de Jesus. Com isso que doía, estraçalhava o seu coração por pouco tempo, numa intensidade que imaginamos ser em muita profundidade. O outro paralelo nós conseguimos ver essa mulher que sofria uma hemorragia há 12 anos. Ou seja, alguém que sofria, que carregava um sofrimento por muitos anos. E quando vê Jesus indo, quando vê Jesus em movimento, quando vê Jesus em saída, não se coloca de uma forma tímida, não se coloca de uma forma sem fé, não deixa aquela graça passar. E ela também vai ao encontro de Jesus sem precisar falar nada. Ela simplesmente toca nele. E esse toque comunica a fé dela, onde Jesus consegue adentrar no que ela pensava. E a partir daquilo que estava nos seus pensamentos, Jesus curou,
E Jesus conseguiu colocar para ela a palavra que também lhe movia: a coragem. Filha, a tua coragem te curou. Exatamente porque Jesus estava para uma outra ação, em uma outra direção, em um outro foco. Mas ela viu Jesus passar e não queria deixar essa graça despercebida, essa graça sem ser alcançada. Quando percebemos esse paralelo, vemos um sofrimento, um abalo, um susto, uma dor, que é a comunicação de um falecimento, que havia pouco tempo no coração desse homem que foi ao encontro de Jesus, e uma mulher que sofria por anos, anos e anos. E esse sofrimento dela não cedeu espaço para a murmuração. Esse sofrimento dessa mulher parece que ia levando ela para, nesse momento onde ela encontrasse o próprio Cristo, a gente conseguisse ficar com a mensagem que esse evangelho nos trouxe. Os sofrimentos de 12 anos dessa mulher deixou ela cheia de coragem, deixou ela numa ação de não paralisar na dor. Eu fico imaginando agora como se ela ficasse louvando ao Senhor, esperando o momento em que o Senhor assim o quisesse realizar aquilo que iria libertá-la dessa dor. Como nós estamos nos comportando, meus irmãos, portanto, quando o sofrimento vem à nossa vida, um sofrimento de pouco tempo, um sofrimento de muitos anos, como nós nos dispomos a levar esses sofrimentos a Jesus? Nós vamos com o coração louvando a Deus, nós vamos com o coração cheio de fé, cheio de esperança, cheio de confiança naquele que nos conhece, naquele que tem poder, que tem compaixão, que tem amor por nossas vidas. Ou o sofrimento é uma porta que nós vamos, na verdade, cedendo à tentação, à murmuração, ao desânimo, e vamos deixando passar as graças que uma provação pode gerar em mim, gerar em você, quando vivemos em Deus este sofrimento. Como vemos também nesse homem que tem uma atitude muito forte de inclinar-se a Jesus profundamente, diante daquele abalo, diante daquela flecha que vinha na sua alma por ter a sua filha morta. E aqui nós entramos no segundo ponto. Tanto o homem que sofria com a morte da sua filha, quanto a mulher que há 12 anos sofria de hemorragia, eles se inclinam diante de Jesus. Eles se derramam diante de Jesus. Ou seja, eles descem. Eles aprendem a virtude da humildade para se aproximar de Jesus com todo o seu ser entregue na sua presença. E aqui nós conseguimos abraçar a graça de salvação que esse evangelho nos convida a viver toda a nossa vida. Somos convidados a nos exercitar na virtude da humildade todas as vezes que percebemos que Jesus pode intervir na nossa vida e nos dar uma graça que nós tanto necessitamos para a nossa salvação, para o bem de outras pessoas, para uma graça que aquilo pode ser realmente porta de me colocar em uma atitude de louvor ao Senhor. Será que estamos diante disso, diante desse ponto, entendendo que a humildade nos leva a viver de fato uma vida de intimidade com Jesus? Porque somente os humildes conseguem provar da presença de Jesus, totalmente se colocando acessível às nossas vidas. Vejamos, enquanto Jesus falava, aquele homem teve uma atitude humilde de se colocar no caminho. Jesus, vem aqui, vai até a minha casa, coloca a tua mão sobre a minha filha. Como aquela mulher também, vendo que Jesus estava indo por um outro caminho, ela tem uma atitude de humildade, de se intervir, tocar na barra da sua veste, porque percebia quem era aquele que ela falava. E aqui somos convidados a adentrar nessa graça, nesse exercício de nos
abaixarmos, de realmente querermos estar lá embaixo, inclinados profundamente diante do Senhor que passa nas nossas vidas, para assim testemunhar a sua vida passando pela nossa e nós não deixando ele passar despercebido na nossa história. Que Nossa Senhora assim interceda por nós nesse caminho, para percebermos sempre quando Jesus passa, para sempre irmos com muita fé pedir aquilo que necessitamos e exercitar sempre a santa humildade, para nunca deixarmos ele passar despercebido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe.